Paz e graça, guerreiras! Glória a Deus por mais um episódio aqui, né? Já agradecendo a Deus pela essa oportunidade de estar aí, sendo canal de Deus, de certa forma, na sua vida, na sua casa, e trazendo aqui mulheres que frutificam no reino de Deus. Mas antes disso, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Gramata Publicações, né? A nossa editora aí, que publica os meus livros. Também a MKIP, né? Do marketing digital, que cuida aí dos meus cortes aí, da minha página. Para a glória de Deus, nós temos essas pessoas aí aliançadas conosco. Mas primeiro também a nossa querida Implantar Telecom, e a Raíssa tem um recado para você. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. E o nosso ano já começou, já passou essas festas aí que não agradavam ao Senhor, mas muita gente ainda não está produzindo para o Senhor. Infelizmente, muitas estão enterrando os seus chamados, os seus dons. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial. Não é mineira, mas veio para cá. Eu acho que ela não é mineira, mas pela história que um pouco eu conheci, é uma mulher de Deus, que Deus tem levantado nessa geração, nesse tempo, né? Na nossa cidade e nos estados do Brasil. E a minha convidada hoje, ela vai contar o que Deus tem feito na vida dela. E eu queria que você abrisse o seu coração, deixasse Deus entrar no seu coração, porque muitas mulheres precisam aprender a viver o que Deus tem para elas no reino. E com ela não foi diferente, e eu quero que você escute esse testemunho para a glória de Deus. Com vocês, a nossa querida ministra do Evangelho, Camila Madeira. Olá, Jéssica. Seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite, viu? O prazer é meu, eu fico muito feliz de estar aqui, né? Quero saudar você com a paz do Senhor. Amém. E também toda a sua audiência, Amém. Todas essas mulheres abençoadas que te assistem, né? Que são seguidoras do seu trabalho, Amém. que gostam de se conectar também com outras mulheres de Deus. Sim. E nós estamos aqui para um papo agradável, sadio, falar das coisas do alto e do reino é sempre um prazer. Amém. E isso a gente precisa enfatizar sempre, que aqui nós estamos trabalhando para o reino, a gente não trabalha para uma placa. Então aqui Justamente. vem várias mulheres de várias denominações que frutificam, porque eu creio, e a palavra de Deus diz, né, que aqui o Senhor vai buscar uma igreja, um corpo só, um rebanho só, não vai ter a placa. Então, essas mulheres que Deus tem levantado esse tempo, tem trazido para nós um despertamento espiritual. E quando eu vi ela pregando a primeira vez, eu falei assim, ela traz um reboliço de Deus no meio do povo do Senhor, porque é necessário mulheres fortes, mulheres que guerreiam, mas também mulheres que escutam a voz do Eterno e que agem por meio dele, né, Camila? Justamente. Eu costumo dizer que ninguém nasce forte. A gente se torna forte ao longo do caminho, né? É igual quando você entra na academia. Você entra na academia para você esforçar a tua musculatura. Verdade. Ninguém entra lá já forte, bombado. Você entra, você passa por um processo na construção muscular. E assim também é a nossa construção espiritual, né? Verdade. O Senhor, Ele vai nos construindo diante da nossa expectativa e resiliência de suportar o processo que Ele tem para cada um de nós. E na minha vida também não foi diferente. Não nasci forte, me tornei, né, forte ao longo do caminho, ao longo das experiências. O Senhor, Ele vai nos amadurecendo. E como que foi esse início de caminhada aí, seu encontro com Cristo? E então, eu nasci já num lar cristão. Na verdade, eu não nasci num lar cristão, mas nunca conheci uma outra religião que não fosse a religião cristã, né? Eu nasci desses desajustes familiares, eu sou fruto disso, né? O meu pai, ele já era um homem cristão, casado com uma mulher cristã e vivia um casamento cristão. A minha mãe, uma prostituta que saiu do estado do Goiás, deixou 2 filhos lá. O último filho que a minha mãe teve, ainda com 14 anos de idade, a minha mãe nem registrou.
Eu já vi pai não registrar o filho, mas mãe não registrar uma criança é uma coisa inusitada. A minha mãe, com o filho dias de nascido, e a sua mãe segura a criança no colo e pergunta, mas que nome eu vou dar para a criança? Porque a minha mãe já estava com a sacola, com as roupas prontas para ir embora. E a minha mãe disse assim, nasceu no mês de março, coloca Márcio. O meu irmão, ele teve esse nome simplesmente por conta dessa resolução que teve ali nesse momento. A minha mãe, ela entra na boleia de um caminhoneiro, deixa tudo para trás, sai do estado do Goiás, menor de idade, vai parar no estado de São Paulo, na cidade de Barretos. Ali, ela para na porta de um prostíbulo, deixa toda uma família que não era uma família de desajuste, né, familiar, era uma família ordinária que tinha pai e mãe dentro de casa, os irmãos estudando, as irmãs estudando, mas a minha mãe, entre aspas, era aquela que não se enquadrava naquele contexto, né? Ela não diz até hoje, né, os motivos que a fizeram, né, ser dessa forma, os motivos que fizeram ela entrar nessa vida, nesse desajuste, né? Ela vai para a cidade de São Paulo, para nesse prostíbulo, e ali a minha mãe, ela encontra guarita e começa a viver a vida ali. O meu pai, num momento de descuido, né, de falta de observância, encontra-se com a minha mãe, desvia-se e ali ele começa a ter um romance com a minha mãe. E ali eu nasço desse adultério, né, fruto desse adultério. E a minha mãe e o meu pai, sem saber o que fazer, porque o meu pai era casado, tinha já uma família com 2 filhos. A minha mãe drogada, prostituta, alcoólatra, não queria ter responsabilidades familiares e muito menos responsabilidade com crianças. Os dois, eles têm uma brilhante ideia, né? Meu pai tenta ter uma vida com ela, né? De sair do casamento e levar uma vida com ela, mas a minha mãe não quer se ocupar com as responsabilidades da vida. Então, a família do meu pai, sem dar sequer apoio, né? Eles decidem entregar a gente para adoção. A gente é entregue à adoção, porque meu pai teve 3 filhas com a minha mãe. Nós somos entregues à adoção, ficamos à disposição, né, do juizado de menores da cidade. E a esposa legítima do meu pai, amando muito e querendo, né, o restabelecimento da família, ela resolve ir no juizado de menor e pegar a nossa guarda, a nossa tutela. O juizado de menor, ele dá a nossa adoção definitiva para ela. Mas eu não acredito assim que ela tenha adotado simplesmente porque gostava da gente, porque queria fazer uma boa ação. Eu acredito que naquele afã de ter o meu pai de volta para ela, acaba nos adotando. E aí não tem aquele amor, né, de mãe e para suprir as expectativas e as faltas que nós tínhamos, sabe, Jéssica? Então nós fomos para aquela casa, minha irmã mais nova tinha 5 meses, eu tinha 1 ano e 7 meses, a minha irmã mais velha 3 anos de idade. E a gente começa a crescer naquele ambiente. E o meu pai não fica nem com a minha mãe e nem com a esposa legítima, porque o casamento já tinha acabado, né? Já não havia mais respeito, já não havia nada. E a minha mãe adotiva cristã, crente, não entendeu a prova de Deus na vida dela, se tornou uma pessoa extremamente amargurada, fechada, ensimesmada, sabe, sobre si. E a gente sofreu, assim, bastante situações, assim, tristes, né? Para 3 crianças, a gente passou muita coisa dentro daquela casa. Muita prova. E querendo ou não, a família disfuncional hoje, ela traz uma desestrutura, né? Mas eu acho maravilhoso, porque Deus, ele não olha essas estruturas, né? Quando ele tem alguém para chamar, Sim. pode ser em qualquer círculo familiar, pode ser em Sim. qualquer meio, né? O Senhor vem. E Sim. como foi esse chamado para você, assim, nessa sua trajetória? Eu digo que o meu chamado missionário, ele começou ali dentro daquele lar mesmo, né? Igual você está dizendo. O Senhor, ele usa, às vezes, até os ambientes desfavoráveis para escolher os seus. Né? Nós crescemos ali dentro daquele ambiente, aquela casa, por mais que fosse uma casa que não desse um testemunho cristão, era uma casa cristã. Era uma casa que tinha Bíblia, era uma casa que tinha palavra, que tinha oração das irmãs, visita dos irmãos. Então a gente respirava Deus dentro daquela casa. Então a gente sabia quem Deus era. Então a gente não conheceu outro Deus a não ser o Deus cristão. Né? Por mais que a gente passou por muitas situações constrangedoras ali dentro, e eu vou citar para você abusos físicos, psicológicos, morais, sexuais, né? Muitas coisas eram imputadas à nossa vida, ao nosso crescimento, ao nosso futuro, sem que a gente merecesse, precisasse, né, escutar e passar por todas aquelas situações.
surras, brigas, isso daí eram coisas assim constantes dentro da nossa casa. E o meu chamado missionário, ele foi se desenvolvendo ali, porque eu fui vendo aquele contexto, olhando aquelas coisas, crescendo, passando por aquelas situações de abusos, né, psicológicos, físicos, sexuais, e buscando Deus naquele ambiente. Deus, será que um dia o Senhor vai passar por aqui de verdade e eu vou lhe conhecer de fato? Eu ainda lembro que tinha muitas igrejas no meu bairro e todos os dias eu ia numa igreja diferente, porque eu tinha uma ânsia, um desejo de encontrar com Cristo, de encontrar quem Deus era, de saber quem Jesus era de verdade e se Ele de fato estava olhando pela minha vida. Porque muitas vezes em situações assim extremas que nós passamos ali dentro daquela casa, eu lembro de pegar a faca, entrar para dentro do quarto, esconder debaixo da fronha e dizer, essa noite eu vou matar as minhas irmãs e vou me matar. E só assim a gente vai viver livre, né, dessa situação. Essa noite eu vou tomar remédio, vou dar remédio para minhas irmãs e a gente vai acabar com tudo. E o Senhor, Ele nunca permitia que isso acontecesse. Então a gente cresceu nesse contexto e como tinha uma Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, né? E eu lembro que o primeiro versículo, quando eu aprendi a ler, foi Apocalipse 3:10, que diz, né? Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. E por mais que aquilo ali fosse uma palavra, assim, às vezes para uma criança, às vezes dificultosa de entendimento, o Senhor, Ele já abria o meu entendimento naquele momento. Então eu entendia que eu precisava guardar aquilo que eu acreditava em Deus. E se eu guardasse aquilo que eu acreditava em Deus, Deus também me guardaria de todas aquelas situações. E ainda que eu não entendesse daquela forma, o Senhor, Ele fez isso. Porque quantas situações nós passamos de perigo, que se eu fosse falar para você, hoje eu estaria lesada, sequelada, em cima de uma cama, depressiva, eu não teria um testemunho de triunfo, de resiliência para contar para ninguém. Mas ainda que eu não entendesse, o Senhor, Ele guardou a minha vida e a vida das minhas irmãs em muitos momentos ali dentro daquela casa. Momentos de dor, de sofrimento, de surras, de fome, de abusos que a gente pensou assim que a gente não fosse suportar. Mas o Senhor, Ele permitiu que a gente passasse, mas o propósito vindouro era maior do que a dor momentânea que a gente passava ali naquele lugar. Infelizmente, né, as pessoas, no trajeto, nós como seres humanos, a gente não vê nada disso como não é uma situação corriqueira e não é o que Deus deseja para nós. Mas Deus também, Ele usa a dor para nos ensinar. Ele é pedagógico, Ele né? é muito pedagogo. Deus é um excelente professor e eu vejo que quando Ele age nas nossas vidas, na nossa história, Ele vê que tem trajetos que a gente vai passar e não tem como desviar desse trajeto. Parece que assim, nossa, mas Deus quer me ver na dor? Deus é masoquista para me ver sofrer? Não. Toda dor é pedagógica, né? Quantas mulheres passaram por esse retrato familiar, por essas questões que você sofreu, né? De abuso psicológico, o físico, né? Que as pessoas não falam, né? E normalizam até, né? As agressões desde criança, né? Bater, tudo era bater naquela época. O povo acho que andava tão sem instrução mesmo, né? E tudo descontava as frustrações próprias nas crianças. Para você foi pedagógico isso? Você hoje consegue olhar isso como algo que Deus precisou fazer ou teve que passar para forjar a mulher que você é hoje? Olha, eu não vou romantizar para você a dor, eu não vou romantizar a violência, eu não vou romantizar o abuso sexual e eu não creio que para Deus forjar alguém, a pessoa precise passar por todos esses processos, porque senão nós estaríamos dizendo quem Deus é, né? Só que eu também não posso limitar o que me aconteceu ao inimigo, ao diabo. Claro. Né? Eu acredito assim, eu sou igual Jó, né? Se o bem me aconteceu foi Deus e se o mal me aconteceu foi Deus também. Se eu estou na palma das mãos do Senhor, eu não vou tributar nem o mal que me sobreveio ao inimigo, né? Mas eu também não posso romantizar, né, o abuso infantil, a violência infantil, você entendeu? Mas eu não tenho dúvida de que Deus aproveitou-se desse processo, que Deus permitiu que isso acontecesse, né? Porque tem coisas que não é amando de Deus, mas é com a permissão dele. Para uns, Deus, você está diante do mar, para uns Deus diz assim, Deus atravessa num barquinho, para alguns Deus leva no colo, outros Deus diz assim, não minha filha, nada, conheço tua força, vai de braçada. Então eu acho que comigo foi mais ou menos dessa forma. Deus, ele viu que havia uma força interna ali, né, e canalizou isso, aproveitou e surgiu isso. Eu lembro que quando eu comecei a escrever também, eu escrevi uma carta para Deus. Porque falava-se muito dentro daquela casa sobre o que a minha mãe e o meu pai eram.
Eu sempre fui muito apaixonada pelos meus pais. O meu campo missionário foi o meu pai e a minha mãe. O meu chamado missionário iniciou-se na vida dos meus pais. Porque as primeiras almas que eu ganhei para Jesus foi o meu pai e a minha mãe. Que lindo. Né? Foi aquilo que eu lutei a vida toda para que não perdesse. Porque se falava que a minha mãe ia morrer prostituta, drogada, alcoólatra, numa sarjeta. E que meu pai ia ficar sumido e que a gente nunca mais ia vê-lo. Então, assim, eu lembro que eu escrevi uma carta. E nessa carta eu escrevi: Deus, eu gosto da minha mãe adotiva, mas eu não tenho amor de mãe. Porque ela nem deixa a gente chamá-la de mãe. Ela pedia para que a gente chamasse ela de tia. E ela falava: sua mãe é aquela vagabunda, é aquela que não presta. E falava uma série, né, de adjetivos pejorativos a respeito dela. Então, ela não deixava que a gente chamasse ela de mãe. Ela falava que ela era nossa tia. Então, nós não podíamos nem chamá-la de mãe. Então, eu tinha uma deficiência, uma carência de ter um pai e uma mãe muito grande. E eu lembro que eu escrevi na carta: eu tenho amor por ela de gratidão, mas eu não tenho amor por ela de mãe. Mas eu quero que tudo vá bem na vida dela. Mas se o senhor puder, eu queria que o senhor fizesse o meu pai e a minha mãe voltar. E o meu pai e minha mãe tirasse a gente daqui. Tirasse a gente desse sofrimento. Mas também, Senhor, se não for possível, que na velhice dos meus pais, que o Senhor faça a minha mãe não morrer como todo mundo diz, e o meu pai não ficar sumido e eu nunca mais vê-lo. E, Jéssica, foi tão poderosa essa carta que eu lembro que quando eu cheguei da escola, ela tinha achado essa carta na minha cômoda, em uma das minhas gavetas. E eu lembro que ela picou essa carta, esfregou na minha cara, fez eu engolir os pedaços dessa carta. Meu Deus. Sabe? E me bateu. E falou pra mim que eu era uma ingrata, porque ela não gostou daquilo que ela havia lido. Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara. Antes que a palavra chegue à boca, Deus já sabe aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós vamos dizer. Antes que a minha letra tivesse chegado àquele papel, o Senhor, ele já sabia a oração que estava no meu coração. Eu não vou falar para você que Deus, ele fez da maneira como eu queria, exatamente, de prontidão. Mas na velhice dos meus pais, o Deus que lê cartas, o Deus que sonda corações e lê orações, na velhice dos meus pais. Eu vou falar para você que faz 1 ano e meio que o meu pai faleceu. E nos últimos 10 anos eu não me lembro de ter sido tão feliz quanto eu fui. Porque na velhice dos meus pais, assim como eu escrevi naquela carta, Deus trouxe novamente o meu pai e a minha mãe para se aproximar de nós. E nós fazemos aquele caminho de redenção. O meu pai, que era se desviou tanto que se tornou até um pai de santo. Meu pai foi trabalhar até na magia negra. Né? Porque um abismo foi chamando o outro abismo. A minha mãe, há 10 anos atrás, Deus permitiu um câncer neural nela. E o câncer era para a morte. Ele era benigno, mas o lugar era extremamente maligno. E Deus, ele restaurou a sorte da minha mãe. Ele mudou a vida dela. Minha mãe ficou 9 meses internada, todos os dias os médicos dizendo: você vai morrer. A sua chance de vida é mínima, é insignificante. Né? A minha mãe, ela lutou, ela travou uma batalha contra a morte. Então ali eu vi Deus lendo aquela carta e atendendo aquela humilde oração de uma criança. Aquela oração que eu fiz com tamanha sinceridade. Eu acho que ali Deus já via em mim um coração missionário. Sim. Porque eu tinha uma vontade tão grande que a minha família fosse restaurada. E hoje a vontade que eu tenho de todas as pessoas, para todas as famílias, é que famílias sejam restauradas. É que as pessoas ressignifiquem as suas dores e ressignifiquem as suas vidas. Porque o que nós vemos hoje são pessoas que foram paralisadas por aquilo que lhes aconteceu. Sim. Pararam no trauma, pararam na dor, pararam naquilo que foram acometidas. E nós sabemos que tem um propósito acima disso, tem um propósito, tem vida depois disso, né? Tem vida. Então eu acho que ali se instalou o meu chamado. E Deus, assim, Deus foi fazendo. Esses últimos 10 anos da minha história foram 10 anos, assim, maravilhosos, que nós tivemos mesa, paz, comunhão, a nossa família ao redor da mesa, né? Todos os últimos anos, Ano Novo, Natal, foram comemorados em família, sabe? Antes de que Deus levasse o meu pai. Meu pai fez esse caminho de redenção. A minha mãe, no câncer lá atrás. Aquela mulher que todo mundo disse que ia morrer na sarjeta, né? Deus pegou a vida dela para si, ressignificou a história da minha mãe. Hoje não usa mais droga, não bebe, não fuma cigarro. A minha mãe hoje é uma serva de Deus, é uma mulher que serve a Deus, que teme a Deus, né? Hoje ela é uma mãe. Né? E eu fico muito feliz e muito grata a Deus de saber que eu sirvo um Deus que faz. E quando você estava falando sobre essas questões, né,
Me veio à mente o poder das sentenças que o diabo ele decreta sobre as vidas. Nem fala. E o que paralisa mais as pessoas é isso, né? É o que elas escutam de outras pessoas a vida inteira, que vai ser isso, vai ser um drogado, vai ser um prostituto, não sei o quê. E aí a pessoa toma forma daquilo. Só que parece que o cuidado de Deus estava tão grande com você desde pequena que ele te blindou de certas coisas porque você cria. Sim, E justamente. parece que você era a única, né, que acreditava nisso, porque Sim. nessa oração sincera você via que você guardou aquilo que estava em Apocalipse, que Com Deus certeza. deixou lá, Com e certeza. não fez daquelas sentenças um lugar, tipo assim, fez viver aquelas sentenças. Porque tem gente que dá vida a próprias sentenças que o diabo manda. Não, vai ser isso mesmo, não tem jeito mais. E para Deus não há nada impossível, né? De maneira nenhuma. Eu não vou falar para você que todos os dias eram fáceis e que todos os dias a gente acorda, né, super resiliente, longânimo, com super recarregado e abastecido de esperança. Não. Teve dias sim que eu pedi a morte, teve dias sim que eu cheguei a olhar para o céu e achar que Deus não me enxergava, que Deus não nos veria naquela situação. Houveram dias que foram dias assim, em que o céu parecia que estava de bronze mesmo, sabe? Em que a gente não enxergava a solução. Mas o Deus que visita histórias, né? O Deus que não perde ninguém de vista, né? Até mesmo no silêncio, ele guardava e poupava a nossa vida. Então, assim, eu só posso agradecer. Então, o meu chamado missionário, ele iniciou-se aí, indo atrás da minha mãe várias vezes, pulando portões, muros de prostíbulo para ver como ela estava, se ela estava bem. Então, foram anos, Jéssica, trabalhosos, né? Em que, enquanto eu tocava a minha vida, enquanto eu tocava a minha história, eu sou casada, tenho 2 filhos, né? Sou formada em ciências contábeis, pós-graduada em psicologia organizacional e do trabalho, mas por profissão, mas por vocação sou missionária, pós-graduada em filosofia, ciências da religião, teologia, e é isso que eu amo fazer. E enquanto eu tocava a minha vida, tentava, né, ajustar a minha história, ainda tinha o meu pai e a minha mãe, ainda tinha a história deles, né? Porque a gente viu a vida, né, dando um giro. Ao invés dos meus pais serem nossos pais, nós que tivemos que ser pais dos nossos pais, né? A gente fez o reverso da vida. Isso aconteceu. Só que em momento nenhum, eu sempre carrego algo comigo. Não importa em quantos pedaços a sua vida foi destroçada. Não importa como a sua vida foi ferida. O mundo não vai parar para você consertar. Não vai. Não vai. A gente precisa entender que não importa o que aconteça, o mundo vai continuar. O ciclo da vida precisa andar. E você precisa continuar a sua história. Né? Então eu não parava, eu continuei a minha vida, continuei sendo esposa, mãe, me casando, tendo filhos, né? Mas não esquecendo e abandonando os meus pais, vivendo a minha vida ordinária, servindo a Deus. E aí comecei, né, a fazer pequenas missões ali na minha cidade, servindo, né, da maneira como eu podia ser útil na minha igreja local, e aí Deus vai evidenciando o nosso ministério. Sim. E é tão lindo, né, quando Deus ele faz esse resgate, né? Sim. Você foi como o Raabe, né, buscando ali aquela proteção para sua mãe, Com indo certeza. atrás. E é um coração missionário, porque Com o coração certeza. missionário é que ama. Sim. Ama a alma. Você via sua mãe como uma alma. Justamente. Porque muitas pessoas hoje, mesmo eu atendendo em terapia, eu vejo assim que elas colocam a barreira no amor e mesmo que saibam que a pessoa não está na sua lucidez, muitas vezes, está vivendo cega pelo pecado, cega, né, pelas questões do vício, porque o vício, ele desestabiliza o cérebro, né? O funcionamento cerebral não é o mesmo. Mas as pessoas, elas levantam muros, tipo assim, eu não consigo perdoar minha mãe. Eu não consigo perdoar meu pai. Porque, querendo ou não, o perdão é uma decisão, mas também eu creio que é um trabalhar do Espírito. Com certeza. Porque para você olhar para ela e ter esse amor, foi o Espírito Santo que te curou. Com Porque certeza. não era assim, as suas irmãs tinham, irmãs, né? Sim. Tinham o mesmo tratar, assim, esse sentimento de amor que você tinha pela sua mãe? Não. Deus trabalha nos corações de uma maneira diferente. E a maneira, né, a medida em que nós vamos nos dispondo a sermos tratados por Deus, né? As minhas irmãs, elas passaram por processos iguais ao meu, né? Situações parecidas, mas processos diferentes. Sim. Né? Isso impactou cada uma de uma forma muito particular, né? A maneira como Deus me pegou não foi a maneira como elas se deixaram ser trabalhadas e tratadas por Deus.
né? Deus ainda está em processo de tratamento Sim. na vida de cada uma delas à medida do que elas Sim. precisam e necessitam. Mas você viu a importância que é o coração quebrantado. Com né? certeza. E a fé. Não tem como, porque se você serve a Deus, né? Se você sabe o que Deus ele fez por você, é imprescindível que você queira que Deus faça por você aquilo, né? Que Deus faça pelos outros aquilo que ele já fez por você. Sim. Eu lembro que numa tarde, Deus ele ficou gritando aos meus ouvidos, porque é dessa maneira que Deus fala comigo. Deus ficou gritando nos meus ouvidos assim, Camila! Sabe? Que Deus, quando quer falar comigo, ele grita. E eu não confundo a voz do meu Deus com nenhuma outra. E o Sim. Senhor, ele falava para mim assim, Camila, o seu inimigo não tem rosto. Camila, o seu inimigo não tem rosto. E eu fiquei assim o dia todo ouvindo aquilo. E eu lembro que numa oportunidade eu fui para a sala e eu comecei a falar com o Senhor e disse, Senhor, por que o Senhor tá ministrando isso aos meus ouvidos, berrando isso aos meus ouvidos? E aí eu abri a palavra do Senhor e eu comecei a ler a história de Oséias e eu comecei a entender o que o Senhor estava querendo falar comigo. E o Senhor estava dizendo para mim assim, Camila, o teu inimigo, o seu abusador, não foi aquele que te abusou. O teu inimigo, ele não tem rosto. Se hoje tivesse um céu para você, aquele que te abusou entraria no teu céu? Caberia no teu céu? E eu precisei me despir, sabe? Sim. De toda a minha mágoa, de toda a minha dor, de toda a minha tristeza naquele momento, para dizer para o Senhor, Senhor, cabe no meu céu. Pode colocar, porque no meu céu cabe. Né? Eu sou capaz de perdoar a esse ponto, de dividir o meu céu com essa pessoa. Então, quando a gente olha para aquilo que Deus nos fez, não tem como a gente não querer que Deus também faça isso na vida de outras pessoas. Né? Porque o céu é tão maravilhoso, a gente sabe a eternidade, a glória vindoura que nos espera. Como é que eu vou limitar as outras pessoas de não terem esse acesso? Sim. Eu não posso fazer isso. Então, quando a gente olha, né, para a história de Oséias, que queria ser poderosamente usado nas mãos do Senhor, né? Deus, eu quero ser usado por ti. Deus, eu quero ser usado por ti. Pois bem, Oséias. Aí a gente imagina que você é usado por Deus, Deus vai me dar um ministério glorioso e esse ministério vai começar de maneira apoteótica, ou no mínimo ordinária. De repente, de maneira inusitada e sem a gente conhecer os meios e os veios que Deus tem para trabalhar na vida de uma pessoa, Deus olha para Oséias e diz, o teu ministério vai começar com uma união. E essa junção não vai ser com uma esposa, vai ser com uma prostituta. Você vai lá no prostíbulo, tem Gomer, filha de Diblaim, e toma ela por tua mulher. Oséias, obediente, eu acredito que até mesmo sem entender, mas quando a gente entende e conhece a voz que nos fala, não interessa, a gente obedece. Ainda que a gente não entenda, quando a gente não duvida quem é que está falando conosco, a gente simplesmente obedece. Oséias vai lá, pega Gomer, tu és Gomer, filha de Diblaim, o Senhor pediu para que eu tomasse você por ser minha mulher. Leva Gomer para casa, começa a ter um relacionamento com ela, esse relacionamento frutifica, tem filhos, mas Gomer continua prostituta. Oséias amando-a, respeitando-a, dando de tudo, né? Querendo dar um amor infinito, eterno para ela, mas ela continua prostituindo e se encontrando com seus amantes. Oséias vai para o pé de Deus. Deus, a mulher que tu me deu. Deus, a mulher que tu me destes. Imagino que de certo, né? Ele esperava que Deus dissesse assim, divorcia, larga, se separa, abandona. E Deus diz para ele assim, não, Oséias. Oséias, quando ela vai se encontrar com os amantes dela, ela sente fome, não sente, Oséias? Sabe o que você faz? Pega pão quentinho, pega vinho fresco e coloca lá na porta quando ela vai se encontrar com os amantes dela, Oséias. Alimenta ela, Oséias. Dá de beber para ela, Oséias. E Oséias ia lá e fazia isso. Gomer continuava se encontrando com seus amantes. Gomer não mudava. Oséias, quando ela vai se encontrar com os amantes dela, faz o seguinte, vê o caminho que ela faz, constrói um muro bem alto, coloca arame farpado, coloca espinheiro, talvez ela não se encontre com os amantes dela. Gomer desviava, pulava o muro, desviava do arame farpado, se desvencilhava dos espinheiros e continuava se encontrando com seus amantes. Oséias de novo ia pro pé de Deus. Deus, dessa vez eu vou largar. Olha a mulher que o Senhor me deu. Né? E Deus dizia, não, Oséias, faz o seguinte, quando ela acaba de se prostituir, ela tá nua, não está? Porque a gente é muito rápido, Jéssica, para descobrir o pecado do outro, para descobrir o erro do outro. Quando ela acaba de se prostituir, Oséias, ela está nua, não está? Pega o mais caro linho, pega um linho fino e não descobre ela não.
cobre ela, Oséias. Oséias foi lá, quando Gomer acabava de se prostituir, e cobria Gomer. Mas, dessa vez, Gomer passa um período mais longo fora de casa. E chega uma notícia para Oséias. Oséias, a sua mulher, está sendo vendida lá na praça, junto com as prostitutas. Uma voz brada do céu e diz assim, Oséias, vai lá acompanhar a venda das prostitutas. Oséias vai lá. E quando ele chega, leiloa uma, leiloa outra, e chega na vez de Gomer. Aí, ergue a mão dela e diz, e essa daqui, quem quer? Quem compra? Quem dá mais por ela? E uma voz brada do céu para Oséias. Oséias, compra ela. Imagina, Jéssica, o entendimento de Oséias naquele momento. Senhor, como que eu vou comprar algo que já é meu? Eu imagino Deus dizendo para Oséias, conjecturando, Oséias, você não quer? Pague o preço. E muitas vezes é o que acontece na nossa vida. Nós queremos ter, mas nós não queremos pagar o preço pelas nossas famílias, nós não queremos pagar o preço por aqueles que nos aborrecem, porque a gente acha que talvez aquele preço é trabalhoso demais, é dificultoso demais, vai nos causar muita vergonha, muita tristeza, vai despender muito sofrimento. E na minha vida, se eu fosse olhar para a tristeza, para a vergonha, para tudo que os meus pais causavam na nossa história, jamais. Se fosse ver, Jéssica, eram para nós sermos filhas que nem os respeitassem, que nem os honrassem. Né? Que falasse assim, não, vocês nos deram para adoção, viraram as costas, foram viver as escolhas da vida de vocês. Mas não, a gente decidiu fazer o contrário, fazer aquilo que a palavra diz. É o meu pai e a minha mãe. Eu sei que eles são meus, mas eu vou pagar o preço diante de Deus para eles serem teus, Senhor. É diferente. Os pais eram meus, mas faltavam eles serem teus, de Deus. Então eu paguei o preço para que o meu pai e a minha mãe, eles fossem de Deus. Né? E uma voz brada do céu e diz, Oséias, compra ela, paga o preço. E Oséias ergue a mão, eu a compro. 10 ciclos de prata e 1,5 homem de cevada. E quando Oséias compra Gomer, a Bíblia diz assim que o poder de Deus desce em praça pública. Né? E Deus ele diz assim, agora pronto, Oséias, agora tu já estás pronto para ser usado nas minhas mãos. Porque agora, Oséias, você já entende o meu amor pelo povo de Israel. Que há um preço a se pagar. Não é, Jéssica? Então, assim, como que eu vou olhar uma história dessa e não vou ter um coração perdoador? Como que eu vou ter esse entendimento bíblico, esse entendimento cristão e não vou ter um olhar de que o caminho que eu estou fazendo para ir para o céu é um caminho que eu devo levar o máximo de pessoas para lá? Não tem como, não tem como. O meu desejo é povoar o céu. E isso começa no nosso meio, né? Porque às vezes nós, nessa caminhada cristã, às vezes a gente quer ganhar tantas pessoas para Jesus e dentro da nossa casa a gente não honra e não paga o preço realmente por aquilo. Hoje está tão fácil divorciar. Sim. Hoje tudo assim, você vê que as mulheres têm essa mania, infelizmente. Tem mulher que denomina o marido muitas vezes de narcisista sem saber que o cara não é. Às vezes o cara só está o quê? Ele está perdido nos seus próprios delitos e pecados, é o que fala em Efésios. Então, às vezes, a pessoa nem está com transtorno, não. Às vezes é o inimigo que está usando a vida dele, porque ele ainda não teve encontro com Jesus. Sim, justamente. E você pagar um preço por quem já está do seu lado é muito bom, assim, quem já está na mesma fé. Agora, quando a pessoa é um Gomer na sua vida, aí você vai mostrar o verdadeiro evangelho. Justamente, é verdade. Porque essas palavras de Oséias, elas são muito pesadas, assim, para entender que Deus, às vezes, é necessário você passar pelo caminho da humilhação. Com certeza. Com certeza. Porque o evangelho, muitas vezes, vai te passar por aquele caminho, não porque Deus gosta de humilhar, mas é para entender que toda alma para o Senhor tem valor e os propósitos dele também são muito maiores. E para que tenha glória, tem que ter humilhação. E a gente precisa partir do princípio, Jéssica, de que Deus não nos chamou para sentir. Sim. Deus nos chamou para obedecer. Então, quando a gente entende isso, as coisas ficam mais simples e mais fáceis. Porque eu não faço porque eu sinto, eu faço porque eu sou obediente. Nem sempre a gente faz porque a gente ama, tem devoção por aquilo ou por aquela pessoa. A gente faz porque a gente obedece um mandamento bíblico. Porque a nossa via de regra, conduta e prática é a palavra de Deus. Então, assim, quando eu entendi a palavra de Deus, que eu devo honrar o meu pai e a minha mãe, independente do que o meu pai e a minha mãe façam. Porque quando diz honrar pai e mãe, não tem uma vírgula dizendo dependendo se o seu pai e a sua mãe te honrar também, ou se eles são bons. Não, a Bíblia ela é enfática.
Ela diz apenas honrar o seu pai e a sua mãe, ponto. Independente de quem os meus pais são. Né? A fita métrica que os medirá não é aqui e não é agora. Será naquele grande dia e não compete a mim. Né? O que compete a mim é perdoar, obedecer e fazer que eles sigam e entrem pela mesma porta que eu vou entrar. Apenas isso, a porta do céu. Então é isso que eu desejo, né? Para mim, para minha família, para minha casa, para aqueles que estão próximos de mim e para tantos quantos Deus me usar para alcançarem, né? É por isso que existe os podcasts, né? As redes sociais, por isso que Deus levanta ministérios, levanta mulheres como você, porque quantas mulheres estão presas, né, Jéssica, nas suas limitações, igual nós dissemos aqui, estão presas naquilo que as afligiu e dali não prosseguiram, não andaram, não caminharam mais. Porque é engraçado, né, que me fez lembrar também a passagem de João, quando o Senhor Jesus, ele cura aquele homem que havia 18 anos e estava na beira daquele tanque. A gente precisa entender que a cura não acontece apenas naquele momento que o Senhor passa por ele. A cura, ela é um processo, né? A cura não é um encontro, a cura não é um chá, a cura não é um congresso, a cura, ela é um processo. Ali, ela se inicia, você dá o pontapé inicial, mas a cura, ela demanda de outras questões que você fará depois que você sair de um encontro de mulheres, de um chá de mulheres, de uma concentração religiosa, de um ajuntamento feminino. Então, a cura iniciou quando Jesus passou por ele, mas a cura se terminou quando o Senhor disse, agora pega a tua cama e anda, né? Se colocar de pé, eu te coloco, mas dar continuidade na tua história depende de você. Então, tem gente que até foi acometida de um problema, né? Ela foi acometida de um mal. Ela até conseguiu, depois daquilo, se levantar, mas ela não conseguiu dar continuidade na sua história. Isso que é o difícil, né? É pegar a cama e continuar a sua vida. Continuar sem sequela, continuar sem trauma. E o que a gente vê hoje em dia é a igreja dando tratamento, dando oportunidade para mulheres que ainda precisam de tratamento. Sim. Né? Tem muitas mulheres dentro da igreja, infelizmente, que ainda precisam de tratamento. E o que elas estão ganhando são oportunidades. Eu não estou dizendo que nós precisamos silenciar mulheres, sentenciar mulheres e não fazer com que mulheres se sentem. Não, mas nós precisamos primeiro curar essas mulheres antes de dar oportunidade a elas. Porque senão são mulheres enfraquecidas, que no primeiro vento que bate, né, são melindrosas, né? Você precisa ter dedos, cuidados para falar com elas. E eu já me deparei na minha caminhada com várias mulheres nesse sentido. E eu não sei se é porque a vida me embruteceu de uma tal forma, né, que eu vou na força de uma leoa parida. E eu não sei se é porque a vida me fez assim, que quando eu vejo uma mulher com 20 anos de caminhada cristã, né, 10 anos de ministério e ainda ressentida, né, assim, amargurada, rancorosa, sabe, magoada, eu não consigo entender isso, Jéssica. É porque, na verdade, o que acontece hoje, eu trabalho com mulheres, eu vejo o seguinte, há uma máscara social que as pessoas usam dentro da igreja que se chama a maldita religião. A maldita religião, ela faz isso com as pessoas. Ela prega um Jesus que perdoa tudo, que ele é gracioso em tudo, e ele é. Só que a pessoa acha que esse posicionamento que necessita para dar continuidade é eu ficar no mesmo degrau de fé, que eu comecei a caminhada. É aquela vida assim, de funcionalidade no reino, de ativista, mas eu não tenho aquela questão assim, eu preciso primeiro tratar as minhas feridas. Como Naamã. Muitas estão ali. Porque eu sou isso do pastor? Não, eu trabalho aqui há muito tempo na igreja. E elas se vestem dessas armaduras, né, para se blindar, para não ser corrompido. Ou tipo assim, não, eu tenho que mostrar que eu sou uma mulher de Deus a vida inteira. Eu não sou amagoada com ninguém. Só que tá isso. Quando tira a armadura, Deus vem, Deus conhece, sabe que tá cheio de perebas. Justamente. E nós precisamos, Jéssica, ter
essa autorresponsabilidade com a gente mesmo, né? Uhum. Eu vou falar uma coisa para você assim, que isso é muito sério. Uhum. É quando você consegue enxergar o seu momento atual. Sim. Faz quase 2 décadas, né, que eu estou na caminhada missionária, que eu estou aí trabalhando para o Senhor. Mas eu precisei dar uma pausa na minha vida, Sim. né? Eu dei uma pausa de quase 5 anos na minha vida. E assim, eu estava com um livro prestes a ser lançado, o meu seminário estava assim de vento em polpa, eu já tinha levado ele para outros estados, sem ser o estado de São Paulo, as coisas estavam fluindo, eu estava com muitas agendas, mas os meus filhos estavam entrando na adolescência. E eu digo para você que todas as idades de uma criança são importantes, Sim. mas a adolescência, para mim, ela é a mais perigosa. Sim. E eu entendia que tinha uma necessidade de cuidar, estar mais perto dos meus filhos. E eu lembro que eu já queria desacelerar, né? O Senhor, ele já estava ministrando isso no meu coração e eu já estava nesse entendimento e nesse diálogo com Deus. E eu lembro que no final de um ano, né, para encerrar esse ciclo, eu fui numa igreja e Deus, ele falou poderosamente comigo naquele dia. E a gente sempre ouve mensagens falando sobre esse ativismo religioso, sobre não parar, sobre não colocar a mão no arado e voltar atrás. E eu lembro que naquele dia, especificamente, Deus, ele tirou aquela noite para falar comigo. E ele me disse claramente através do sermão que aquela mulher de Deus, ela ministrou naquele dia. E o tema do sermão dela foi: quando você deve parar? E eu fiquei extremamente impactada e ali eu já comecei a entender que era o Senhor falando comigo. E ela disse assim, ó, você deve parar em 3 situações. Primeiro, quando o seu testemunho está comprometido, quando a sua família corre perigo e quando a sua vida espiritual está em colapso. Eu olhei para mim naquele momento, no escuro daquele lugar, sabe? E eu entendi. Bom, o meu testemunho, ele corre o risco de ficar comprometido. A minha família, ela corre o risco de entrar em colapso, de ficar em perigo, porque os meus filhos estão entrando numa fase extremamente delicada que demandam da minha proximidade, da minha atenção, do meu cuidado, do meu afeto e da minha observância. E a minha vida espiritual, ela corre o risco de entrar em declínio porque eu estou num ativismo religioso e às vezes não estou num relacionamento com Cristo. Então eu entendi que naquele momento eu precisava dar uma pausa. E assim, não senti dor por isso, tá? Eu não senti dor, porque quando a gente faz as coisas diante do Senhor, quando a gente faz as coisas debaixo do direcionamento do Senhor, você não sente dores, porque eu entendia claramente que o mesmo que foi o Senhor e que o mesmo Deus que me fez parar, quando eu decidisse continuar, quando eu falasse assim, Senhor, já estou restaurada, já estou no momento melhor e vou continuar. Eu entendia que era o mesmo Deus que estaria comigo, porque Deus, ele é imutável. Imutável. Então a gente precisa entender que nem toda pausa na nossa vida é retrocesso. E eu lhe digo, Jéssica, se hoje Deus chegasse para mim e dissesse, você vai parar novamente, não tenho problema nenhum. Posso estar na iminência que for, posso estar, sabe, no degrau que for, não tem problema. Se for em prol da minha família, da minha vida espiritual, sabe, e da minha comunhão com Deus, eu paro, eu desacelero. Só que tem muitas que entendem isso como vergonha, como você disse, que entendem isso como uma máscara social, eu preciso continuar a qualquer custo. O que vão dizer? O que vão pensar? O que vão dizer e o que vão pensar não vai salvar a sua vida. Não vai aumentar a sua autoridade espiritual diante do Senhor, de jeito nenhum. Né? Até porque a gente percebe quando existe uma mulher que verdadeiramente é o Senhor que está dirigindo os passos dela, quando tem uma mulher que a gente sabe que é o ativismo religioso que está caminhando junto com ela. Né? E quando eu decidi, Senhor, já estou no momento melhor, né? A minha vida já está no momento melhor, já posso prosseguir. Jéssica, nossa, parecia que assim, que eu não tinha nem parado. Sabe? O Senhor, ele deu continuidade ao meu ministério de uma maneira muito ordinária, de uma maneira muito santa, de uma maneira muito ordeira, cuidadosa, delicada, porque Deus, ele é Deus. Né? Então tem horas que a gente precisa se despir mesmo, sabe? Desse nosso eu, desse nosso ego, dessa nossa mania latente de querer estar em evidência, sabe? Se você olhar hoje, eu tinha uma rede social gigantesca.
E eu precisei até tirar essa rede social, né? Excluir essa rede social, por quê? Porque as pessoas, mesmo eu parada, as pessoas continuavam me procurando. E como que eu ia explicar para aquela quantidade de pessoas que não, agora eu estou... Sim, eu estou trabalhando no secular, eu estou tirando um momento sabático, porque foi bem na época da pandemia, né? Eu fui trabalhar numa multinacional, porque eu sou formada, então eu fui trabalhar na minha área, numa multinacional. E como que eu ia explicar para todas as pessoas, né, o processo de Deus na minha vida? Eu falei, não, então é melhor excluir a rede social. E agora eu estou começando de novo, a rede social está lá. Só que isso também não condiciona seguidores numa rede social, quantidade de pessoas que te seguem, que aplaudem o que você faz, não limita a espiritualidade de ninguém. Até porque nós estamos aqui, não é para ganhar palmas, nós estamos aqui para ganhar almas. Verdade. Nós não estamos aqui para arrebanhar fãs para nós mesmos, nós estamos aqui para arrebanhar almas para o reino de Deus. Então, é aquela coisa, quem não é visto não é lembrado. Isso daí é um ditame, para mim, do inferno. Né? Isso não funciona no reino de Deus. Não porque funciona. quando Deus quer, Jéssica, Deus pega alguém que não tem notoriedade nenhuma e não tem como alguém fazer aquela pessoa não aparecer. Porque Deus acende um farol sobre a vida dela e acabou. Então, assim, é incrível e impressionante as coisas que Deus faz. E é tão importante a gente entender esses momentos, né? Que essa dificuldade de se olhar muitas vezes e falar assim, eu preciso parar, eu preciso me cuidar. A gente vê isso hoje com o crescimento da saúde mental, porque as pessoas elas procuram só quando o negócio está pesado. Só que quando é ministerialmente, parece não. É aquelas mensagens, né, de autoajuda. Não, você vai conseguir, continua. Deus é contigo, não pare, não pare, não pare. Mas o parar, muitas vezes, ele é curador. Ele é transformador. Justamente. Porque eu creio que quando você para, é o tempo que você vai ter o seu momento com Deus. É só você e Deus. Naquele momento, naquele contexto. Porque tem hora que Deus ele te leva para multidão, igual eu vejo a vida de Moisés, né? Moisés, ele teve tempo lá que ele estava guiando o povo 3 milhões no deserto, mas o tempo que ele tinha com Deus era 40 dias no monte. Então, o negócio é muitas vezes eu acho que também tem muito a ver com o hedonismo que se prega hoje, porque, querendo ou não, tudo parece que é voltado para o ser humano. E quando o ser humano mostra fraqueza, parece que é isso. Eu não posso mostrar porque muitas pessoas dependem de mim, em meu ministério. Se eu cair, muita gente, porque é assim. Quando você está em evidência, se você cair, infelizmente, muitas pessoas vão te apontar e muitas podem até enfraquecer. Só que no momento que eu tenho essa inteligência de saber que eu preciso parar, eu preciso ter um momento com Deus. É mais honesto. É muito mais honesto, sabe por quê? Porque Deus ele não precisa, né, dessas disposições nossas 24 horas. Porque tem gente que até negligencia a casa, negligencia o momento com o filho e acha que não é espiritual, para viver o ministério 100% ou para viver essa aparência, mas depois vai ver aí que tem o burnout. Aí chega pastores suicidando dentro da igreja, gente se matando, por quê? Deus, ele parece que as pessoas estão ouvindo Deus de uma maneira tão assim escravizante que tem que ficar 24 horas fazendo a obra. Não, eu sou da obra, eu escuto muito isso de mulheres de obreiros que estão querendo sair do casamento porque não são ouvidas, não são fornecidas emocionalmente dentro de casa. Sim. O homem só vive para o ministério. E aí elas estão o quê? Se abandonando, se deixando. E as pessoas acham que isso não é obra de Deus. Não, a obra de Deus tem que estar em evidência, né? E você imagina se a itinerância ela já é perigosíssima para um homem, agora você imagina para uma mulher, que é fundamental dentro da sua casa. É verdade. Né? Imagine uma mulher na itinerância. Né? Tem que ter muito cuidado, muito zelo, porque tem demandas dentro de uma casa que elas precisam ser atendidas por uma mulher. E isso não é dizer, né, não é ser pragmática e submissa ao ponto de dizer, nossa, mas a mulher foi feita só para ficar dentro do lar. Não, não é isso. Mas a gente entende, sim, como mulheres cristãs, que Deus não nos chamou para ser feministas, mas para serem femininas. E tem demandas femininas e demandas dentro de uma casa que são exclusivas de uma mulher. Sim. Então, se eu não estiver presente na minha casa, se eu aderir, né, essa loucura, né, das ministrações, das viagens, dos compromissos, quem vai atender essas demandas dentro da minha casa? Vai ficar uma lacuna. Hoje eu sou casada, tenho 2 filhos que ainda moram comigo, né? 2 filhos que ainda necessitam do meu cuidado, da minha atenção. Então eu digo, até brinco, né, que quando a gente sai para fazer uma viagem missionária, a gente sai para
uns dias de ministração, a gente faz uma obra antes de ir para a obra. Porque eu preciso deixar marmitas prontas na minha casa, porque são 3 homens. Sim. Não são dados a certos cuidados culinários. Então eu tenho que deixar marmitas prontas, eu tenho que deixar a casa em ordem, eu tenho que deixar as roupas organizadas. Então, assim, a gente faz toda uma obra dentro de casa para depois a gente fazer a obra fora de casa. Sim. Tenho que deixar o meu marido abastecido de amor e de cuidado, tenho que deixar os meus filhos também abastecidos e cuidados de afeto. Agora, um homem não. Ele faz uma mala e vai, porque tem um amparo feminino dentro de Sim. casa que vai tomar conta de todas essas coisas, né? Então, são coisas distintas, mas são coisas perigosas para ambos, né? E esse ativismo, esse religiosismo, né, de querer provar a todo custo de que Deus é na minha vida, de que é Deus que está me enviando, às vezes não está agradando ao Senhor. Nós precisamos tomar muito cuidado nessa questão, né? Então, eu sou muito cuidadosa até na quantidade de ministrações, né, que eu atuo, que eu aceito, nos agendamentos que eu faço. Sempre procuro incluir nas agendas, né, a presença dos meus filhos, do meu esposo, para que vão comigo, porque o chamado nem sempre, e eu acho que não é nem sempre, né? O chamado, ele não é unicamente da esposa ou unicamente do homem. Se nós somos casados, nós somos uma só carne, o chamado é dos dois, né? Eu sempre explico para o meu marido, eu falo, se você está indo comigo, a partir do momento que nós dois saímos de casa, você não é só um motorista, você está fazendo a obra junto comigo, né? Você está atendendo o chamado missionário junto comigo, você está na itinerância junto comigo. Então a gente precisa ter esse apoio, a gente precisa ter essa observância na nossa conduta e entender. Eu costumo dizer, e às vezes pode ser uma contrariedade para alguns, família não é ministério, família é família. A minha família é a minha família. Eu não olho para a minha família como um ministério. Eu não olho para a minha família como uma empresa. Eu não olho para a minha família como uma igreja. Eu olho para a minha família como a minha família, como a minha arca, como pessoas que eu preciso zelar e cuidar e fazer de tudo para que elas entrem pela porta do céu junto comigo. A minha família é a minha família. O ministério é o ministério, né? Então eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio e um tempo para viver todas essas coisas. E nós, mulheres, principalmente, né? Como nós temos demandas, acho que um pouco maiores do que as dos homens, em questões, assim, afetivas, né? Porque os homens, eles são muito administradores, muito técnicos, né? Agora nós ficamos mais com o lado humano, com o lado afetivo, emocional. E isso causa uma carga, né? Um pouco mais pesada para nós. Então, eu acho que por isso que nós precisamos ser zelosas nesse sentido. Mulheres pregadoras, mulheres como você, Jéssica. Eu costumo dizer, né, que a gente tem que ser realmente aquele navio mercante, que sabe equilibrar os pesos, né? Que a gente sabe ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Porque senão a nossa vida sucumbe. São tantas demandas, tantas coisas, não é? Você nem levantou. Mas você sabe que o seu WhatsApp já está bombando, que tem várias coisas que vai acontecer no seu dia, e quando chega no final você diz assim, meu Deus, eu consegui dar conta de tudo, porque o Senhor verdadeiramente é aquele que me deu equilíbrio, né, e gestão do meu tempo. E saber administrar a sua vida com Deus, ela é muito importante, né, Camila? Porque, querendo ou não, a mulher ela tem várias demandas, você sabe muito bem disso. Mãe tem várias demandas, mas essa questão de negligenciar o meu tempo com Deus, é isso que tem afundado mais mulheres. Porque por mais que eu seja muito funcional dentro da minha casa, eu não posso deixar de ter o meu tempo com Deus. Eu tenho que ter tempo com meu marido, eu tenho que ter tempo com meus filhos, mas eu também tenho que ter tempo com Ele, porque é Ele que recarrega as nossas baterias. As pessoas falam assim, Jéssica, mas eu faço terapia, também está ótimo, mas como você está na oração? Na leitura bíblica? Poxa, você falou algo imprescindível. Porque como eu trabalho com isso a missão que Deus me deu foi de cuidar de pessoas e ser libertadora, eu sei que tudo tem a ver com Deus, né? E quando eu não tenho esse tempo, eu posso fazer terapia, glória a Deus, a minha terapia é cristã, eu uso Bíblia para falar. Mas muitas vezes, se eu, como ser humano, não paro para ouvir a voz do meu Criador, que é algo particular entre eu e Ele, muitas coisas na sua vida vai desandar. Então tem esse desequilíbrio, porque muitas mulheres estão carregando fardos mais pesados que elas, e muitas vezes elas se esquecem que quem recarrega a bateria é o meu quarto de oração. É o meu tempo com Deus. Eu aprendi isso a duras penas, porque carregar tudo sozinha, muitas vezes, parece que você está sozinha. E Deus sempre estava falando comigo assim, para de falar que você está sozinha, que eu estou com você. Não se acha eu e Deus
Tem gente que fala assim, agora estou eu e Deus. Filha, você é a maioria. Com Deus a gente Não é, maioria Camila? Sempre. E esse desequilíbrio das mulheres, às vezes, elas precisam ouvir o quê? Deus sempre esteve nos momentos dolorosos, mas ele quer intimidade com você. Como você cuida da sua família, ele também quer um tempo. Peraí, esse tempo agora é meu. Eu e você, né? Mas tem acontecido uma inversão de ciclos. Sim. Uma inversão de ciclos, Jéssica. Porque eu costumo dizer assim que nós não recebemos na igreja para fluir dentro de casa. Sim. Nós recebemos em casa no nosso altar particular, para fluir, né? Na Sim. igreja, na comunidade local, na sociedade. Né? Eu brinco em casa, né? E até coloco isso no altar também, que primeiro eu recebo de Deus no meu altar particular em casa. Uhum. O que eu recebo de Deus no meu altar particular em casa, eu santifico no meu leito com o meu esposo. Uhum. Depois que eu santifico no meu leito com o meu esposo, eu divido na mesa de comunhão com os meus Uhum. filhos. Depois que eu dividi aquilo que eu recebi no meu altar particular, santifiquei no leito conjugal com o meu esposo, dividi na mesa de comunhão com os meus filhos, aí sim eu transbordo fora da minha casa. Se o que você tem transbordado fora da sua casa não passa por esses processos, está errado. Se eles burlam um desses caminhos, você precisa fazer a rota contrária e entender onde é o foco, criar um plano de ação, porque alguma área ali está errada. Porque nós precisamos fluir, mas dessa maneira. Receber no meu altar particular, lá na minha intimidade com Deus, na minha casa. Sim. Né? Lembra da viúva do azeite? É. Ela foi até o profeta mandou ela retornar para dentro da casa dela. Foi. Né? Ela vai até lá. o profeta olha para ela e diz assim, que te hei de fazer? Declara-me o que é que você tem em casa. O profeta está dizendo para ela, eu posso até ser profeta, mas o que vai acontecer com você não acontece a partir de quem eu sou, acontece a partir do que é que você tem. O que é que você tem na tua casa? Declara-me o que é que você tem lá. Quem é você lá dentro da tua casa? Ele está dizendo para ela assim, ei, o que você precisa está lá no particular com Deus que você ainda não teve. O que você precisa tá num dobrar de joelho, num fechar de porta que você ainda não realizou, que você ainda não fez. Então nós precisamos passar por esses processos. Mas o que a gente vê hoje em dia são mulheres que não têm contentamento familiar, não têm felicidade no lar. Não. E por isso elas fazem da obra de Deus a sua realização. E ministério, obra de Deus, não é realização, é dor, é obediência. Gente, ministério não é realizar. Eu não fui para o ministério para eu me realizar. Eu me realizei quando eu me formei, quando eu estudei. Agora, quando eu vou para o ministério, eu vou em obediência. Você pediu esse fardo? Você pediu o ministério? Eu também não pedi a obra missionária. Jamais. Deus me fez missionária através dos veios da minha vida. Sim. Deus te fez uma libertadora, porque eu tenho certeza que Deus, com certeza, libertou você em uma área específica e fez você ter um amor nesse sentido pelas outras almas. Se compadecer de mulheres. E onde você vai? Eu tenho certeza, Jéssica, onde você chega, você vê mulheres em potencial precisando ser libertas. Porque você passa a ter o olhar apurado. Porque você sabe o processo que você passou. Então, quando eu vejo um campo missionário, eu entendo, eu preciso atuar ali. Eu vejo um campo... Todas as famílias que estão devastadas, que não estão restauradas, mulheres que estão à beira do precipício, numa cama, lesada, sequelada, traumatizada, depressiva, né, a ponto de só se entupirem de remédios. Quando eu olho para aquilo, eu vejo um campo missionário. Porque o Senhor, ele vai apurando o nosso olhar. Né? Só que não é algo que eu pedi, não é algo que eu quis. É algo que o Senhor, ele disse, é para você. Né? E a gente vai se enquadrando. A nossa vida parece que vai se encaminhando. Eu digo assim, ó, que ministério é quando você tem todas as portas abertas para você, mas você só consegue passar pela porta do ministério. Ministério não é quando todas as portas estão fechadas e de repente você, agora vi no ministério um cabide de emprego. Não. Ministério é quando você tem portas abertas o suficiente, mas você só entende que você precisa passar por aquela porta. Você só consegue enxergar aquela porta ali, né? Parece que você fala assim, Deus, parece que tem alguma coisa que está me empurrando para aquela porta. E verdadeiramente é Deus que, através da sua vida, te empurra para aquela porta. E as mulheres não têm contentamento em casa, não têm cura familiar, e elas começam, sabe, nessa debandada de querer ser útil, encontrar visibilidade no ministério, no altar, na obra missionária, no lidar feminino. Aí você vê mulheres que ainda precisavam de cura, né? Ainda precisavam de tratamento, tendo oportunidades na igreja. Mas por quê?
porque elas estão muito assíduas na igreja, são extremamente religiosas, mas estão ausentes dentro de casa. Sim. Então, eu digo que tem muita mulher por aí, já me deparei com algumas, já trombei com várias, Sim. sabe, de mulheres que não têm contentamento familiar, não tem prazer em estar com a sua família e tem um ativismo religioso que até se espanta quando vê o quanto Deus lhe usa, mas que você consegue atender e suprir a sua demanda familiar. Porque o meu prazer, Jéssica, eu não sei o seu, mas o meu é estar com meu esposo, com os meus filhos, é estar com a minha casa. No meu horário vago, sabe? O meu maior prazer é estar com a minha família. Né? Agora tem mulheres que não. Usa como escape, né? Você vê sempre junto, você vê sempre assim, junto com outras mulheres, sempre naquele ativismo. Aí você pensa assim, a família tá onde? Os filhos estão fazendo o quê? Entende? Então, assim, não, gente, a gente precisa ter contentamento familiar. Eu acho que pra gente fazer a obra, a gente precisa entender que Deus primeiro precisa fazer uma obra em nós. Sim. Sabe? Eu costumo dizer assim, se de repente chegasse um garçom para você e ele fosse te oferecer um filé mignon, mas o prato tivesse meio sujo, não tivesse sido meio lavado, o garfo tivesse meio enferrujado, você poderia até comer aquela comida, mas aquilo não ia te descer bem. É verdade. Aquilo não ia ser bem digerido. Eu entendo que nós somos esses garçons, que nós somos aqueles que temos que ter zelo, né, pelo prato que nós servimos a comida do Senhor. O filé mignon, ele vai continuar sendo o filé mignon num prato limpo e num prato sujo. Só que a maneira como ele é digerido vai ser uma maneira diferente. Verdade. Né? Então nós precisamos entender que para fazer a obra do Senhor nós precisamos estar limpos. Mãos limpas, pés limpos, cabeça no lugar, né? E com equilíbrio. Que aí tudo vai bem, né? Sim. Antes da gente terminar, a Raíssa tem um recadinho para você. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. E isso é muito importante a gente frisar, né, Camila? Mas eu sei que o Senhor, ele tem as maneiras de trabalhar em cada coração e no decorrer da caminhada, a gente vai vendo como Deus ele tem cuidado e como Ele cuida de nós, né? Nas pequenos detalhes, é o que você está falando, é a mesa posta, é o cuidado da casa. São pequenos detalhes que Ele quer nos trazer de volta. Justamente. Porque, infelizmente, hoje a família com essas questões, né, de tantos ataques contra a família, o inimigo quer roubar a mesa da comunhão, ele quer roubar você de casa. E ele pode usar também o ministério. Por que não? Por que não escapar? Mas o que você diria hoje, Camila, para as mulheres entenderem os processos e permanecer crendo? Porque eu vejo que você teve muita fé. Você não abriu mão. E isso eu creio que até o próprio Espírito Santo colocou em você, esse amor. Porque o amor é um dom. E quando a gente tem um amor por uma alma, a gente vai até aonde ninguém pisaria. Sim. O que você falaria para essas mulheres que estão perseverando para crer naquele impossível que elas olham e falam assim, não vai converter, não vai viver, não vai ser. Porque você venceu sentenças de Satanás. Deus colocou em você, falando assim, persevera que vai ter. O que você falaria para essas mulheres que estão perseverando, mas estão perdendo a força? Eu falaria para elas que elas precisam ter ainda mais intimidade e relacionamento com o Senhor. O que falta, às vezes, não é perseverança, é relacionamento. Sim. Quando você é convicta do Deus que você serve, quando você é convicta de quem você é em Deus. Gente, eu costumo até brincar e dizer assim, você não serve o diabo, você serve a Deus. Então, se ainda não chegou nas tuas mãos, fica tranquila, não está na mão do diabo, não. Está na mão do Deus que você serve. Ele só está administrando enquanto você ainda não está apta de administrar aquilo que você espera, aquilo que você pede, aquilo que você quer conquistar. Então, se nós servimos a Deus, se a nossa vida está na palma das mãos do Senhor, nós temos que ter plena convicção de que tudo que acontece e concerne a nossa vida está no controle de Deus, está no controle do Senhor. E assim eu fiz na minha vida. Eu tinha plena convicção que Deus, ele se levantaria ao meu favor, ele se levantaria ao favor da minha família, da minha casa, da minha vida, e o Senhor, ele mudaria a nossa história. Ele mudaria a sentença da minha casa. Que a minha mãe, que ainda que num caixão, a história dela ia ser contada de uma maneira diferente. Deus, eu entrego a minha mãe para ti. Eu aceito que a minha mãe morra, mas não desse jeito. Porque antes da minha mãe ser minha mãe, agora ela vai ser sua. Ela precisa ser do Senhor. Então, assim, o meu pai fez um caminho de redenção, se converteu,
aceitou o Senhor Jesus, morreu salvo. A minha mãe está viva para a glória de Deus. Mas hoje a história da minha mãe é contada de uma maneira diferente. Mas por quê? Porque eu tive um relacionamento com Deus, intimidade com o Senhor. Quando a gente tem intimidade, Jéssica, a gente não confunde a voz de Deus com nenhuma outra. Então, nenhuma sentença contrária, nenhuma palavra diabólica, nenhuma palavra é capaz de parar, de paralisar aquele a quem sabe e conhece a voz do seu pastor. Eu conheço a voz do meu Deus. Eu conheço. Quando Deus fala comigo, eu entendo plenamente que é o Senhor que está falando comigo. Mas isso a gente só ganha onde? No altar da intimidade, né? No relacionamento com Deus. E assim, mulher, não pare, mas desça. Desça na presença de Deus. Eu tenho até um bordão que eu digo: quando pensares que está indo bem, procura aquilo que te humilha. Quando a gente pensa que a gente está indo bem, que está dando tudo certo na nossa vida, corre e busque alguma coisa que te traz humilhação e desce na presença de Deus. Porque é ali que nós precisamos nos esconder, atrás da sombra da cruz de Cristo, e ficar ali. Jesus Cristo está voltando, né? O céu é uma realidade, o arrebatamento é uma realidade também, e a gente não tem tempo para perder com ressentimento, sabe? Para perder com mágoa, com milindre, não. Verdade. O Senhor quer que a gente se levante, dê a volta por cima, segure a nossa cama e continue a nossa história. E para a glória de Deus. Amém. Essa é a história da Camila, né? Um pouco da história, porque tem muito mais para contar nessa trajetória. Amém. Eu espero que a Camila venha mais vezes. É muito gostoso ouvir ela, né? Tem uma presença de Deus nas palavras. Você vê que é convicta daquilo que ela prega, ela vive, ela viveu. E isso é muito importante na nossa caminhada, viver o que a gente prega. E viver para contar os milagres de Deus. Eu queria te agradecer por você ter vindo, Camila. Foi uma bênção ouvir você. Que Deus continue te levando a lugares, mas também que Ele te traga também de volta para a mesa. Isso. Não adianta só levar, mas que Ele sempre te traga para os seus filhos, para o seu esposo, que você viva essa vida maravilhosa. Jéssica, ninguém nunca falou isso para mim, que Deus te leve, mas que Deus te traga, viu? Sim, Ninguém nunca falou isso para mim, as mas pessoas eu recebo. Porque as pessoas querem sempre almejar né? o alto, mas, gente, Deus me fez comprar uma mesa lá para casa, que eu estava com a mesa, para sentar com a minha filha na mesa. Porque estava faltando mesa. E agora, nessa questão que você falou, tanto do relacionamento familiar, eu vejo que Deus quer isso. Sim. A mesa cura, a mesa traz união, a mesa te traz uma base, e eu vejo isso. E para a glória de Deus, muitas ministras têm ido, mas eu não sei se elas estão sentando, mas o que eu desejo para você é que você sempre senta na mesa. E que você veja seus netos, seus bisnetos. Amém, que você Jéssica. tenha uma mesa repleta. Amém. Porque muito mais importante para Deus é essa unidade, essa comunhão. Porque muitas vezes a gente vai e não tem comunhão. Mas às vezes quando eu sento na mesa, eu sei para onde eu retorno. Amém. Então que Deus possa te abençoar nessa trajetória. Muito obrigada por você ter vindo. Imagina, Jéssica. Porque às vezes a gente convida pessoas, gente, vocês não sabem como que é. Mas às vezes a gente convida, não posso, minha agenda não dá. E quando Deus concilia pessoas, eu sei que Deus vai falar com alguém. Então, eu espero que Deus tenha falado com você, porque falou muito comigo. Deus, eu também sei quando Ele fala comigo, viu? Amém. E foi um dos pontos aqui que foi Ele. Eu convidei Ele para vir, Ele veio. Amém, amém. Que Deus abençoe, viu, amado? Amém. O agradecimento é meu. Amém. E eu desejo também, Jéssica, o mesmo sobre a tua vida. Muito obrigada por esse espaço abençoado. Amém. Né? Que mais espaços assim sejam abertos. Que mais mulheres como você sejam levantadas, né? Amém. Mulheres que não se intimidam, que dê a cara a bater. Porque você falar hoje em dia na internet, você sabe que um ponto fora de contexto pode causar, né, Jéssica, um desajuste enorme, gigantesco, cancelamento, às vezes, de uma pessoa, de uma vida, de um ministério. E você é uma mulher que não se intimida também, né? Que Deus, Ele te levante cada vez mais como uma mulher forte, como uma mulher resiliente, que Ele te abençoe, que seu podcast, ele alcance, né? Onde você não consiga ir, os seus pés não consigam ir, que a sua voz, que carrega Deus, que essa oportunidade, que essa sua disponibilidade para o reino, ela alcance essas mulheres em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor, Ele continue você sendo por escudo. Porque eu tenho certeza que você só está aqui, porque o teu escudo é o Senhor. Se não fosse Ele, nem aqui estaria. Amém. Tudo é dele. Eu dependo dele para tudo. Amém. Porque se não fosse o Senhor... Muito Mas obrigada. muito obrigado, viu, Camila? Que Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E esse foi mais um capítulo aí do Guerreiras Podcast. Se inscreva no canal, curta e acompanhe para mais testemunhos aqui. Tem muitas mulheres aí que Deus ainda vai usar para falar comigo e com você. Amém. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Glória a Deus. Ô, Jéssica, muito obrigada, viu?